Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Evangelho inspirado por Deus para Lucas. Lucas, ele era o quê? Qual era a profissão de Lucas? Médico. Médico sempre foi uma pessoa ligada com a ciência. Lucas era minucioso, detalhista. Talvez dos evangelhos, os 3 evangelhos, os 4 evangelhos, incluindo de João, que não é sinótico, em Lucas a gente vai ver aqui um camarada com uma riqueza de detalhes, desde a genealogia, a explicação do nascimento de Jesus, o próprio discurso ou tipo de texto, ele é um texto mais descritivo, minucioso. E Lucas vem falar sobre quando Jesus, ele apareceu para os discípulos. Em Lucas capítulo 24, versículo 1, eu vou ler com você até o verso 12, estou lendo na NVI, diz assim: no primeiro dia da semana, domingo, de manhã bem cedo, as mulheres, era Joana, Maria Madalena, a outra Maria, mãe de Jesus, e algumas outras mulheres que estavam juntas. As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Verso 2. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, do nada, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o filho... Isso aí agora ele está dizendo, repetindo o que Jesus disse para os discípulos, para as mulheres, quando elas estavam na Galileia. É necessário que o Filho do Homem, palavras de Jesus, seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Verso 8. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11. Ou seja, elas estavam com os 11, foram até o sepulcro, depois voltaram. E a todos os outros. Verso 10, as que contaram estas coisas aos apóstolos, está aí o nome delas, foram Maria Madalena, Joana, Maria, a mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Mas eles, os discípulos, prontamente se alegraram com a notícia que receberam. Isso? Não mesmo, mas eles não acreditaram nas mulheres. Eles não eram machistas, eram incrédulos. Eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Elas surtaram. Não dá para acreditar nelas, não. Verso 12. Pedro, todavia, estava junto com João também. Aliás, João foi na frente. Eu acho que Pedro motivou-se pelo que João fez. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Mais tarde, depois, afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Aí você depois pode ver lá no versículo 36 em diante, que mesmo Jesus tendo aparecido, aquela incredulidade inicial de Pedro persistia. E Jesus teve que fazer uma série de declarações, palavras e revelações para que Pedro e os outros discípulos acreditassem. Então, a primeira coisa que eu pego desse texto, estamos falando da ressurreição de Jesus, é Páscoa, amém, queridos? Páscoa fala da ressurreição de Jesus, muito bem falado aqui pelo pastor Lúcio. Não seja roubado pela verdade da revelação. Não permita que o enganador, ele te dê uma sugestão, um sugestionamento equivocado, e você então perca o alvo de manter-se fiel à verdade da palavra do Senhor. Jesus ressuscitou. Falamos de manhã, vamos repetir agora. Jesus ressuscitou. Isso. É algo que nós precisamos relembrar, falar e enfatizar para a nossa própria fé ativar-se de que Jesus ressuscitou. A morte não foi capaz de segurar ele.
Isso me dá esperança de que quando alguém vai para o céu, eu vou encontrar aquela pessoa, porque aquela pessoa que morreu, ela ressuscitou, vai para a glória, e eu vou me encontrar na glória quando eu for também para o céu. Amém? Então, a ressurreição de Jesus me dá esperança. Essa esperança me faz pregar o Evangelho para que outras pessoas conheçam ao Senhor Jesus, tenham direito de ir para o céu, de ter a vida eterna. Eu quero isso. Não é justo que eu tenha uma coisa boa e outros não tenham uma coisa boa que eu tenho. Eu preciso dividir isso. Eu me sinto, impulsionado a fazer isso. Eu não posso como eu vou ficar calado? Se tem tanta gente que não tem o que eu tenho, e eu descobri uma verdade, ela me foi revelada, eu quero dividir isso com os outros. E foi o que essas mulheres fizeram. Elas estavam ali na sua relação com Deus, e no primeiro dia da semana Jesus tinha morrido, e elas apenas, ou infelizmente, limitaram a sua fé àquilo que elas viam, percebiam e sentiam. Então, diz o texto que elas foram lá, prepararam especiarias aromáticas que haviam preparado. Existia ali um costume ou um ritual dentro da cultura, à época vigente, que o corpo deveria ser quase que embalsamado com alguns óleos, com alguns perfumes, com alguma especiaria para conservar, enfim, o cuidado com aquilo que já não estava mais com vida. Isso representava amor, representava cuidado. Do mesmo jeito que hoje, quando falece alguém, quando você vai ao sepultamento, isso representa, mesmo que você não diga nada, representa atenção, amor, valorização para aquela pessoa. Ela não está te vendo, mas você está ali. Então, desse jeito, aquela cultura, elas faziam isso. Mas elas fizeram isso de uma forma que significava ou implicava que elas não acreditavam naquilo que Jesus tinha falado. Elas nem lembravam daquilo que Jesus tinha falado. Elas estavam em contato com Jesus, conviveram com Ele muito tempo, mas não se lembraram. Veja o que diz o verso 8. O verso 8 diz assim: então elas se lembraram das palavras de Jesus. Quem se lembra primeiro precisa esquecer. Hoje teve farofa lá na casa da minha mãe. E aí a minha mãe falou, faz a farofa. Aí a Drica está lá no fogão fazendo a farofa, queimando aquele bacon e sobe um aroma agradável, irmãos, E aí daqui a pouco pega a farinha, a tal da farinha que o nosso irmão Alberto tanto fala, engrossa o que está pouco, não, aumenta o que está pouco, engrossa o que está ralo, esfria o que está quente. Pega a farinha. E cadê a farinha? Não tem. Esqueci. E aí vai lá eu pegar a farinha, eu saio, desço, vou buscar a farinha. Pena que eu não me lembrei. Quem se esquece primeiro, quem se lembra primeiro precisa ter esquecido, para depois lembrar. Você vai lembrar de um negócio que você não esqueceu? É complexo, Como é que você vai lembrar de um negócio que você não esqueceu? Eu só lembro quando eu esqueço. Quando eu tenho a convicção de alguma coisa e eu reafirmo aquilo, eu não estou me esquecendo. Esquecer é quando, por exemplo, você vai pegar um avião e quando você está no aeroporto, você fala, amor, estou indo embora. Ela falou, mas como é que eu vou entrar em casa, Ângela? Eu estou sem a chave. Eu falo, meu Deus, esqueci a chave comigo. E aí você vai lá, contrata um táxi para poder pegar a chave e levar para casa. O esquecimento, ele te pega de surpresa. O esquecimento te faz com que você faça coisas que você nem imaginava. Esquecimento é esquecimento. É chato esquecer das coisas. Eu não gosto de esquecer das coisas, Eu sei que tem algumas pessoas que esquecem mais. Me parece que eu faço parte desse grupo. Mas eu não gostaria de ser esse tipo de gente que esquece. Esquecer faz com que você se movimente de uma maneira errada. Essas mulheres, elas foram preparar coisas para embalsamar o corpo de Jesus. Isso era totalmente desnecessário. Elas tinham ouvido falar que Jesus iria ressuscitar. Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou preparar lugar, eu vou voltar. Elas esqueceram, não era aqui uma simples incredulidade, era um esquecimento que fez com que a fé fosse movimentada de uma maneira errada. Então, eu quero, em primeiro ponto, falar para você o seguinte: cuidado com os esquecimentos do que Jesus te disse, porque pode ser que através do esquecimento você não faça o que é necessário à fé, porque você esqueceu.
esqueci de jejuar, esqueci de orar, esqueci de ler a palavra, esqueci de ir à igreja, esqueci que eu tinha que pedir perdão, esqueci que eu tinha que liberar perdão, esqueci que eu tinha que abraçar, esqueci que eu tinha que ligar. Na verdade, meus amados irmãos, o esquecimento está conectado com a importância e com a prioridade. Isso eu digo como uma pessoa que esquece, porque tem coisas que simplesmente a gente não esquece, porque são prioritárias. Tem alguém aqui que está trabalhando? Tem alguém aqui que amanhã vai para o seu trabalho de manhã? Tem alguém aqui que tem um horário para chegar no trabalho amanhã? Alguém vai esquecer o horário que você tem que chegar? Você pode até chegar atrasado de propósito, ou porque você tem lá, né, um acerto com o chefe que não faz tanta questão, mas você esquece o teu horário de chegar? Na hora do almoço você fala: ih, esqueci, nem almocei hoje. Algumas pessoas esquecem de coisas que são impressionantes. Quando eu, em 1999, fiz aniversário, eu me esqueci do meu dia, do meu aniversário, só fui me lembrar lá para as 10, 11 horas da noite. Estava em lua de mel, também tem justificativa, né? Casei dia 8 de maio, dia 10 eu estava lá, falei, mas que dia estranho, estou esquecendo de alguma coisa. Aí, lá pelas 10, 11 horas eu lembrei, eu faço aniversário hoje. Mas normalmente ninguém esquece do dia do seu aniversário. A gente não esquece das coisas que nós valorizamos, ou das coisas que a gente acha que são importantes. Então, quando essas mulheres aqui, elas não eram incrédulas, mas elas não valorizaram as palavras de Jesus, por isso esqueceram. O que a gente valoriza, a gente relembra o tempo todo. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso cuidar da minha memória. A sua memória é do seu alcance o cuidado. Você precisa cuidar daquilo que você se lembra. Amém? Você precisa cuidar das coisas que você considera importantes, valiosas. Não se esqueça. Tem uma canção antiga, o Gerô, lá de Bento Ribeiro, o tio Gerô, cantava muito com um rapaz famoso aí do teclado, que foi morar nos Estados Unidos, eu nem lembro mais o nome dele. Mas ele cantava: jamais te deixarei, Senhor. Jamais irei voltar atrás. Tem coisas que não dá para a gente esquecer, jamais. Não dá mais para a gente voltar atrás. Essas mulheres, elas estavam numa caminhada com Jesus, eram íntimas de Jesus, mas a emoção, a bagunça do coração, o desarrumar das expectativas que elas tinham, a frustração que elas carregavam diante daquilo que elas não queriam que fosse daquele jeito, fez com que elas esquecessem. Elas esqueceram. E os anjos deram que uma puxada de orelha nelas. Sério que vocês estão procurando aqui Jesus dentre os mortos? É isso mesmo? Vocês estão procurando Jesus aqui no lugar onde fica o morto? Vocês estão erradas. Vocês estão procurando no lugar errado. Então, se o primeiro ponto a gente entende que eu preciso me lembrar das verdades espirituais para que a minha fé ela seja conduzida de maneira própria, senão eu vou fazer coisas erradas, eu vou me preparar errado. Essas mulheres, elas investiram tempo, investiram atenção, investiram dinheiro, eram especiarias, elas saíram de onde elas estavam, foram até o local de sepultamento, elas prepararam, elas gastaram dinheiro, compraram coisas, prepararam as coisas, se movimentaram, tudo isso porque elas se esqueceram do que Jesus tinha dito. A fé delas era autêntica, era uma fé verdadeira, mas elas não estavam fazendo o que era correto ser feito, porque não se lembraram daquilo que Jesus falou. Nós precisamos nos lembrar do que Jesus falou, precisamos viver de acordo com as promessas, precisamos alinhar a nossa fé de acordo com aquilo que Jesus falou, e não de acordo com aquilo que vem para desestabilizar as nossas vidas ou emoções, ou aquilo que aparentemente vem para dar uma puxada de tapete e derrubar a gente. Imagina, elas criam e elas viram Jesus morrendo, acabou. Sexta-feira, antes da ressurreição, sexta-feira da morte de Jesus, deve ter sido trágico. Decepção, frustração, desilusão, como cada um de nós normalmente sente, quando aquilo que nós esperamos em Deus não acontece. Ou quando aquilo que a gente imagina que Deus vai fazer, de alguma maneira a gente esquece que Ele está no controle e Ele faz diferente. E aí a nossa cabeça fica tumultuada, a gente fica confuso e aí se envolve em gasto de dinheiro, em gasto de tempo, em trabalho e vão procurar Jesus no lugar errado.
Ainda leva uma puxada de orelha do anjo, uma bronca do anjo. Aqui? Entre os mortos? Precisamos compreender que tem uma maneira certa de colocar a fé e uma maneira errada de colocar a fé. Então, se o primeiro ponto é esse, que você não pode esquecer daquilo que Jesus falou, das promessas, porque a sua fé ela pode ser focada em objetivos equivocados. O segundo ponto é, você pode ter uma fé verdadeira, mas trabalhar com ela em locais errados. Tem lugar que não dá para encontrar com Jesus. Tem formas que não dá para achar a resposta ou o jeito que Jesus quer. A gente procura e não acha. E não dá para procurar em outro lugar? Não dá para procurar de outro jeito? Não dá para fazer alguma, alternativa? Eu sempre falo isso quando eu estudei sobre sanidade mental. Eu não lembro em que ano foi, mas uma das características que a gente estuda em sanidade mental é que aqueles que não têm uma capacidade intelectual apropriada fazem a mesma coisa o tempo todo e esperam chegar a resultados diferentes. Mas como é que eu vou fazer a mesma coisa e vou chegar num resultado diferente? Como é que eu vou esquecer as palavras de Jesus e quero chegar até Jesus? Como é que eu posso ter uma fé autêntica, verdadeira, genuína em Jesus Cristo, mas eu vejo o que Ele fala, me esqueço e faço do meu jeito? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Somente vai funcionar se você fizer o que Jesus diz para você fazer. Tem um texto que é muito contundente. Eu não sei para você, mas para mim é muito contundente. Vós sois meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Isso para mim é muito contundente, porque eu me considero um amigo de Jesus, mas ao mesmo tempo eu falo, eu faço o que Ele manda, eu estou disponível para fazer o que Ele manda, porque Ele mesmo me alerta e diz, você vai ser meu amigo, se você fizer o que eu mando você fazer. Então veja, as mulheres elas se esqueceram daquilo que Jesus tinha dito, lá no verso 8, os anjos falaram, olha, Jesus disse isso para vocês, e aí elas se lembraram. Então o primeiro ponto é, não invista a fé que você tem, verdadeira, no lugar errado, no Deus que não é o Deus da Bíblia, no Deus que não é pregado nos evangelhos, fora da verdade. Ele ressuscitou e Ele voltará, amém, queridos? Então não invista a sua fé naquilo que a Bíblia não diz que vai acontecer. A promessa é que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. A palavra da verdade, ela se cumprirá, e no devido tempo, e no tempo, e no jeito, e na forma de Deus. Então não adianta você querer, fazer de uma forma equivocada. Elas procuraram Jesus da forma errada. Encontraram Jesus dentre os mortos? Não. A pergunta é, por que foram procurar lá? Glória a Deus, porque mesmo quando a gente procura do jeito errado, mesmo quando a gente faz as coisas que não são para fazer, o nosso Senhor tem misericórdia das nossas vidas. O Senhor mandou os anjos lá, eles avisaram para ela, está errado, não é desse jeito. E é bom saber disso, porque isso me faz então compreender que eu não preciso saber de tudo nem ser perfeito, que a minha boa vontade e o meu interesse vão ajudar. Mas isso não justifica esquecer as palavras do Senhor. Se Ele já falou, lembre-se daquilo que Ele já te falou, porque senão você vai investir seu tempo, vai preparar aromas, especiarias, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é aquilo que o Senhor quer. Vai procurar o Senhor no lugar errado, Tem uma canção da época da Cristina, minha irmã querida, minha irmã linda, que diz assim, procurei por ti, não encontrei, procurei nos vales e nos rios, não te achei. Alguém conhece essa canção, além do Wagner? Lembra, Marisa? Lembra. Procurei por ti, não encontrei. Lembrou agora? Só sei essa parte também. Não? Às vezes a gente procura no lugar errado, não vai achar. A gente procura do lugar errado, não vai achar. Onde o Senhor está? A Bíblia fala então que o reino de Deus está dentro de nós. O problema da religiosidade é que a gente procura Deus na instituição, procura Deus na igreja, procura Deus no homem, procura Deus no pastor, procura Deus em vários lugares, mas o Espírito Santo de Deus, Ele habita e é liberado no coração daquele que crê, naquele que busca, naquele que o compreende, naquele que se quebranta diante do Senhor, e é impossível que o Deus que você procura no secreto não vá se revelar para você no secreto.
Porque Deus é o Deus que frequenta o secreto e aguarda os seus filhos para se encontrar com Ele por lá. Mas procuramos do jeito errado, procuramos Deus no espetáculo, nas grandes movimentações, nos grandes congressos, nos grandes shows evangélicos, nas igrejas que tem muitas pessoas, procuramos Deus em eventos, em atividades. Amém, que bom que o Senhor envia o seu anjo para dizer, você está procurando aonde? O reino de Deus está dentro de mim. Onde eu vou procurá-lo? Vai procurar na verdade, na sinceridade do seu coração. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, né, por que eles não compreendem as parábolas, e Jesus falou, olha, eu falo para que eles vejam, não vejam, para que vendo eles não vejam, ouvindo não ouçam. Mas por que isso, Jesus? Porque eles não têm boa vontade. Essas mulheres, se elas tinham aqui um equívoco ou um erro, ou se esqueceram das palavras de Jesus, o que não faltava era boa vontade para procurar o Senhor. O que não faltava era interesse, era esforço, era dedicação. E Deus olha para isso. Deus olha para o movimento que você faz na sua vida, porque Deus te ama. Você pode estar totalmente equivocado na maneira, na forma e no formato, mas Deus não vai te desamparar, não vai te abandonar, não vai. Homens podem fazer isso, Deus jamais. Ele enviará os ministros que da parte dele vão guardar você, vão abençoar você. Os anjos do Senhor são ministros da parte de Deus, o texto de Hebreus fala isso, e serão enviados do Senhor, como foram para essas mulheres, para te dizer e proclamar qual é a direção, qual é a vontade do Senhor sobre a sua vida. Então, busque a Deus. Agora, quando você busca e se encontra com esse movimento, a Bíblia fala aqui no versículo 4, Lucas 24:4, que elas ficaram perplexas, né? Tem uma canção que fala isso, né? Que é com base naquele texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu estou certo, porque eu sempre confundo o que é o que, né? Abatidos, mas não desesperados, perplexos. 2 Coríntios 4, 8, de todos os lados somos pressionados, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Perplexidade, eu procurei no dicionário, pessoas indecisas, que não resolvem direito, tomadas de espanto, atônitas, pessoas que hesitam. Ficamos assim, com dúvidas, com medo, sem saber o que fazer direito. Porque quando a gente coloca a nossa fé num Senhor que é verdadeiro, a fé é verdadeira, mas a forma que eu coloco, ou do jeito que eu procuro está do jeito errado, isso me confunde. Eu fico perplexo. Ué, mas eu não estou fazendo tudo certo? O que aconteceu? Né? Os israelitas entraram nessa crise no passado. Os profetas falam disso. Senhor, nós jejuamos. A gente vai continuar fazendo esse jejum? E se você lê o profeta, por exemplo, Zacarias, ele fala, peraí, vocês estão jejuando? É para mim que vocês estão fazendo jejum? Tem certeza que é para mim que vocês estão jejuando? É? Zacarias capítulo 7, versículo 5. Eu nem tinha separado esse texto, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 7, versículo 5. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no quinto dia, e no quinto mês, e no sétimo mês, durante os últimos 70 anos, de fato foi para mim que jejuaram? Estão fazendo para quem? E quando vocês comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que faziam? Então a gente pode estar fazendo uma coisa que teoricamente é certa, está na Bíblia, é para ser feito, mas de um jeito errado, porque não tem o coração, não tem a intenção, não tem a boa vontade, não tem a submissão ao Espírito da verdade. Eu quero ser submisso ao Espírito da verdade, eu dependo de Deus. Perceba, elas estavam perplexas. O texto aqui fala, voltando aqui para Lucas, capítulo 24, que elas ficaram sem entender nada. Lucas, capítulo 24, versículo 4. Vê se não é isso, aqui na NVI pelo menos. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Como assim? Você já entrou em crise na sua fé? Jesus ressuscitou, amém? Aleluia! Elas sabiam que Jesus ia ressuscitar. Elas estavam lá em loco, ficaram confusas na fé delas. Eu fico imaginando aquela igreja que orava para que Pedro fosse liberto, e Pedro está do lado de fora, esmurrando aquela porta, e o pessoal, peraí, quem está orando para Pedro ser solto? Eu sou Pedro, não mente! Imagina que coisa louca!
A menina falou, é Pedro que está ali. Não, ele está preso, não pode estar aqui não. Mas a gente está orando para ele estar solto. E aí, às vezes a gente é assim, a gente confunde a atitude ou a prática da fé com a própria fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Eu não vi Jesus ressuscitando, mas eu creio que Ele ressuscitou. Isso grita no meu coração. Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, a história é outra, tudo muda. Eu tenho vida eterna, a minha vida não é deste mundo, eu estou aqui de passagem, eu tenho direito à vida e a vida é eterna. Eu preciso, como diz a palavra, livrar os que cambaleiam, indo em direção à destruição e à morte. Ai de mim se não pregar o evangelho. Eu preciso dividir uma coisa boa. Eu estava indo para a casa da minha mãe, nessa da farinha, e eu estou indo, tem uma moça aqui na calçada, eu sempre ando mais pelo meio da rua, para não ter que passar pelos obstáculos da calçada. Alguém aqui é assim, querido? Prefere andar mais pelo meio da rua para poder ir mais rápido? Na beirinha? Obrigado, colega. E aí tem uma moça andando aqui do lado, e tem um momento ali do lado do hortifruti, perto da minha casa, que tem uma esquina que é uma esquina dentro da calçada. Tem o hortifruti, uma galeria, e tem uma loja de decoração de móveis, e tinha ali uns 4 ou 5 homens em situação de rua, e são ali daquela região, enfim, eu já os conheço, mas veio uma pessoa, de repente um camarada veio gritando, não mexe aí não, e ela travou, aí o olhar de desespero, e ela olhou para mim e veio andando em direção a mim, como quem diz, me socorre, pelo amor de Deus. Aí eu falei para ela, fica calma, eu já os conheço, e eu levo você até ali à frente. E aí eu levei, e ela ficou tranquila, nem cheguei perto dela, mas ela estava andando do meu lado, como se nós fôssemos juntos, para ela poder se sentir segura. Depois eu segui meu caminho, logo na frente à casa da minha mãe, ela atravessou até por outro lado, num sinal que tem logo depois ali em frente à farmácia. E eu fui para a casa da minha mãe me sentindo macho, me sentindo cara, importante. Eu ajudei alguém que precisava na rua, porque quando a gente ajuda, a gente se sente bem. Como que eu não vou pregar o evangelho de que Jesus ressuscitou para aqueles que não conhecem isso? Eu conheço. Eu sei que Ele ressuscitou. Eu preciso dividir isso. Eu preciso falar, tem vida eterna sim. As coisas vão passar. Acredita nisso. Não viva como o mundo vive. Não pensa como o mundo pensa. Renove a sua mente. Então essas mulheres, elas tinham tudo direitinho, mas como elas tinham uma expectativa de fé fundamentada talvez na boa vontade apenas e não no conhecimento, por isso que o próprio Jesus fala, olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Também erram porque não conhecem o poder de Deus. Então a gente aqui no Ministério Palavra da Verdade ensina. Terça-feira tem discipulado para os homens, amém, homens? Quinta-feira tem discipulado para as mulheres, amém, mulheres? Tá bom. Também tem discipulado na quinta-feira para os jovens e adolescentes. Mas me ganharam dos homens de qualquer maneira. A gente tenta ensinar, a gente tenta relembrar, a gente tenta trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Precisamos colocar as nossas memórias nos lugares certos. Jesus ressuscitou. Precisamos colocar o nosso culto no lugar certo. Precisamos conhecer a doutrina certa, a verdade da palavra. A instrumentalidade da palavra está disponível a todos. Outro dia eu estava lembrando aqui, falando do texto de Apolo, que era um camarada instruído, que pregava o evangelho, ele era sábio, mas tinha excelência no que fazia, mas precisou passar na mão de Ananias e Safira, de Priscila e Áquila, para poderem se tornar mais excelentes. Porque tem coisas que a gente acha, mas aí o Senhor vem e fala, calma, vamos corrigir aqui. Essas mulheres estavam assim chateadas e aborrecidas, porque elas achavam que estavam fazendo a coisa certa, comprando as especiarias, indo até o corpo de Jesus, mas elas estavam errando. Havia boa vontade, mas não havia conhecimento da palavra. Elas se esqueceram. Longe de mim tal coisa. Que eu não me esqueça do que Jesus prometeu, que eu não me esqueça daquilo que o Senhor Jesus falou para mim. Versículo 11, eu vou caminhar para o final. Lucas capítulo 24, versículo 11, elas foram até Jesus, foram até os discípulos, verso 11, de Lucas capítulo 24, mas eles não acreditaram nelas. A incredulidade promove isso, queridos. A incredulidade promove descrédito.
Descrédito. Quando eu não acredito numa pessoa, nada do que ela faça eu vou achar que está valendo. Quando eu acho que ela faz a coisa certa, mas eu não acredito nela, estou tentando me lembrar aqui do gráfico. Quando ela faz uma coisa certa, mas eu não acredito nela, eu falo, o que ela está fazendo é certo, mas não é ela que tinha que estar fazendo. E quando ela faz a coisa errada, viu, ela não podia estar lá, ela não está fazendo a coisa que tinha que fazer. O descrédito gera a incredulidade gera descrédito. As mulheres tinham estado com os anjos, levaram uma bronca. Vocês aqui procurando Jesus nesse lugar errado, não está aqui não. Vão falar para os outros agora. E elas foram e fizeram, chegaram lá. Não, moças, vocês estão desequilibradas e vocês estão surtadas. Já ouviram, alguma mulher já ouviu algum homem falar isso? Deve dar raiva, né? Você está desequilibrada, calma. Aliás, parece que quando a gente pede calma para alguém, a pessoa fica mais nervosa ainda, né? Eu não estou surtada, né? Uma vez eu recebi um vídeo, até passei aqui para a Kátia, de uma senhora que estava na fila do banco. Você viu esse vídeo? E ela fez 60 anos naquele dia. E falaram, a senhora pode ir para a feira dos idosos. Não, mas eu não quero ir. E aí daqui a pouco estavam internando aquela mulher, levando ela. E ela estava lá desesperada, com raiva. Eu só quero ir no banco. Porque ela não queria ficar na fila de idoso, e ela reclamou disso, e disseram que ela estava lá surtando. Foi o que esses discípulos, homens de Deus, seguidores de Jesus, que viram os milagres do Senhor, quando ouviram o testemunho das suas parceiras, mulheres que eles respeitavam, falando de coisas que eles achavam que era diferente. Eles simplesmente falaram, não, elas estão erradas. Elas estão erradas. E aí, elas tomaram, além de uma bronca dos anjos, uma incredulidade dos amigos, dos parceiros, dos discípulos. Graças a Deus eu sou homem, porque a vida de mulher não é fácil, não. Nem de todas, Rosane. Algumas têm a vida muito boa. Por no caso a sua, que tem um marido que te protege, que te guarda, que faz tudo por você. Agora tem algumas que estão na fé, mas que mesmo assim passam por situações que não queriam passar. A gente foi com a maior boa vontade. Imagina essas mulheres aqui com a maior boa vontade servindo, está errado. Então tá, desculpa, anjo, tá bom, Senhor. Agora eu vou contar para todo mundo. Jesus ressuscitou, tu está louca. Não vou acreditar em você. Deu para você entender o que acontece na dinâmica da fé? Agora imagina você, crente, vindo na igreja domingo, com chuva à noite, você se prepara, vem para a igreja, para tudo, vem para a igreja, vem aqui, ouve uma palavra, teu coração se enche de fé, porque eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida nesse momento. Aí amanhã tu vai no teu trabalho, olha, Deus falou comigo ontem, tua colega de trabalho fala, tu tá maluco, deixa para lá, doidão. Foi assim que essas mulheres se sentiram. Então eu quero dizer para você o seguinte, não permita que a incredulidade dos outros tire a tua fé daquilo que você viu em Jesus. Não permita que a incredulidade dos outros diga para você que você está errado. Outro dia o pastor Lúcio falou aqui, ele está certo, que a gente precisa revisitar as nossas certezas, mas a gente também precisa ter certeza das nossas certezas, porque quem não revisita as suas certezas é teimoso. Mas a gente precisa ter certeza, mas revisitá-las, porque senão é teimosia. Então, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova, faz pela fé. Agora, revisite a sua certeza. Eu estou em Jesus, eu creio em Jesus, Jesus ressuscitou, e esse revisitar a sua certeza da ressurreição de Jesus é você se lembrar, é trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Todos os dias que você se acordar, que você se levantar da cama, você fala, eu estou vivo porque Ele vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Eu reativo a minha memória na minha certeza. Não é porque eu tenho certeza que eu também não vou reaprender alguma coisa nova, aí seria teimosia. Não, mas tem coisas que eu preciso reafirmar. Porque ser evangélico, ser crente, crer em Jesus, vir na igreja, nunca vai ser compreendido pelos incrédulos. Quem não viu o que você viu, talvez não acredite no que você acredita. Quem não teve a experiência que você teve, talvez não vai acreditar naquilo que você vai falar para eles. Podem estar dentro da igreja. Irmãos, quando eu fui fazer o transplante, e eu falei, Deus falou comigo que eu vou dar o fígado, muita gente boa falou para mim, não, Ângelo, Deus não falou contigo não, mas eu falei, calma, eu ouvi, eu sei o que Deus falou comigo, não, Deus não falou contigo. Às vezes a incredulidade do outro, ela tenta fazer com que você mude a tua posição, fique firme,
não retroceda naquilo que o Senhor te garantiu. Não acha que você sabe tudo. Revisite, realinhe, vá, peça a confirmação. Aquele nosso amigo irmão em Cristo que foi chamado para fazer uma batalha contra, né, o inimigo de Deus, esqueci o povo, Gideão. Gideão fez batalha contra os midianitas, e aí ele falou, sou eu não, mas eu sou medroso, não é, bota a lã, deixa a lã ficar seca, beleza, agora bota a lã ao contrário, a lã fica molhada, faça sinais com Deus, não é errado não pedir confirmação a Deus. Antes de doar o fígado, eu pedi, foram muitas confirmações, mas quando Deus fala, Ele confirma até que você não tenha dúvidas das tuas certezas no teu coração. Você precisa realinhar isso. Jesus ressuscitou, e qualquer que botar dúvida nisso, está errado. Por quê? Vá até Ele, revisite, não seja teimoso também, não, eu sei que é assim, é desse jeito, não, vá até Ele, Senhor, deixa Ele falar contigo, deixa Ele te ensinar, mas não espere que aqueles que não viram, não sentiram e não provaram o que você provou, vá acreditar no que você acredita. Graças a Deus que a gente tem aqui, né, esse texto que nos até ajuda a nos posicionar. Outra coisa que a incredulidade promoveu aqui nesse relacionamento foi o constrangimento. Que constrangimento que os discípulos fizeram na vida dessas mulheres. E tinham muitas. Eu imagino elas se olhando, Joana olhando para Maria Madalena, tipo assim, como assim? Eles estão achando que a gente está surtada. Imagina a revolta que deve ter dado naquela mulherada lá, com aqueles discípulos, nós não acreditamos. João, o discípulo amado, ele falou, vou dar um voto de confiança. E foi na frente. Pedro, que era impulsivo, foi correndo também para dar uma checada. Foram, viram, mas continuaram na incredulidade. A incredulidade no Senhor promove descrédito nas pessoas. A incredulidade no Senhor promove constrangimento nos relacionamentos. A incredulidade promove conclusões ruins a respeito do que aquelas pessoas são ou pensam. Os discípulos pensaram que elas estavam surtadas, que elas estavam loucas, mas elas tiveram uma experiência que eles ainda não haviam tido. E como era difícil para eles, sendo homens, sendo os discípulos, sendo os caras, acreditar em uma pessoa que talvez não fossem tão do gabarito quanto eles. Como é difícil para um Naamã acreditar numa empregada, numa serva, que ainda foi de um povo escravizado. Como é difícil quando nós, que somos as coisas desprezíveis deste mundo, fomos considerados até mesmo o lixo deste mundo, fomos chamados para pregar a mensagem da salvação, do Evangelho, que cura, transforma, liberta, traz vida e vida eterna, e tem gente que não acredita na nossa passagem, na nossa mensagem, na nossa vida. Que bom que Pedro e João correram até esse sepulcro. Que bom que quando nós, mesmo o louvor pode vir, mesmo quando incrédulos, damos uma chance à fé. Semana passada foi a campanha da oração, no culto da campanha de oração, nós fizemos um final de culto orando pelos enfermos. Eu não consigo orar por muita gente, eu só orei por 2 ou 3. Porque eu entendi no meu espírito que eu precisava me dedicar a mais tempo de oração para aqueles irmãos. Eu não queria passar por aquilo, mas eu continuei com aquele desejo no meu coração de orar por pessoas que estão doentes. E o pedido de oração dizia, pessoas que estão doentes no corpo físico e pessoas que estão doentes na sua alma, nas suas emoções, na sua forma de pensar. E eu agora quero acrescentar, pessoas que estão com a sua fé adoecida, porque estão crendo de maneira equivocada. O pastor Lúcio abriu o culto falando sobre o texto, não foi na abertura do culto, que houve aquela engrenagem feita com os soldados da corrupção, para montar aquela história, para poder convencer todo mundo de que Jesus não tinha ressuscitado, deram dinheiro, falaram, olha, vamos fazer aqui um acordo, você fica com dinheiro, diz que Jesus não ressuscitou não, se der algum problema, deixa comigo que eu te seguro. Eu não sei se eles estavam no Brasil ou se eles estavam lá em Jerusalém há 2000 anos atrás, mas fizeram coisas muito comuns que a gente consegue ver facilmente acontecendo em nações onde há corrupção, que é o caso da nossa.
E eu quero dizer para você o seguinte: por mais que o mundo ou os corruptos tentem fazer aquilo que eles gostam de fazer, acordos para destruir, o evangelho chegou até você? Sim ou não? A verdade do Senhor prevaleceu? Porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Então a tua fé, ela pode não ser a fé mais perfeita que tem na face da terra. O Senhor aceita a tua fé, mesmo se ela for do tamanho de um grão de mostarda. E o Senhor tem cura para a tua vida. Cura no teu físico, cura no teu emocional e cura na maneira como você crê no Senhor. Há uma palavra da verdade que está te aguardando. Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. A morte não tem domínio sobre a sua vida. E todos os dias você pode ser tentado a ficar ouvindo as vozes do inimigo, do adversário, que é chamado de tantos nomes. Quer aprender um pouco mais sobre ele? Vai lá amanhã, 7h30, lá no YouTube. A gente vai dar uma aula sobre esse tipo de movimento, para você aprender a se posicionar em fé, diante do inimigo, do adversário. Mas uma coisa eu te digo: se ele tenta mentir de um lado, a palavra do Senhor, ela prevalece sobre a tua vida, porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Sabe o que vai ficar ecoando no teu coração? Hoje de manhã veio uma menina aqui chamada Vitória. Ela tem uma história muito difícil e ela tem algum tipo de problema também no seu próprio raciocínio, e ela de vez em quando saía, voltava. E eu olhei no fundo dos olhos dela, ela parou, me ouviu. Eu falei: você pode não estar entendendo direito o que está acontecendo, mas eu estou falando com o teu espírito. Eu não estou falando com a tua mente, nem com a tua alma, nem com o teu corpo. Eu estou falando com o teu espírito. Jesus ama você. E aquilo entrou no coração dela. O mundo nos ensina a ouvir as palavras. Jesus nos ensina a discernir os espíritos. O mundo nos ensina a ser cuidadoso com aquilo que a gente fala, para que a gente não seja antiético ou preconceituoso ou não respeitoso às opiniões divergentes. Jesus fala: ame ao seu próximo, assim como você ama